Lula está derretendo e o faz a olhos vistos. Pois é, temos aqui mais uma nova pesquisa de opinião, no caso do Poder Data, pessoal do Poder 360, avaliando a aprovação / desaprovação do governo Lula. E, meu amigo, o negócio tá feio. Pela primeira vez na série histórica, a desaprovação do Lula superou os 50%. Na verdade, superou a desaprovação. Primeira vez que acontece, atingindo mais da metade da população nessa representação aqui, obviamente. E isso é um problema terrível para o Lula do ponto de vista da governabilidade e do ponto de vista da capacidade de se reeleger em 2026, já no ano que vem. Por quê? O que ganha eleição, especialmente essas que vão para o segundo turno, é a rejeição. Ganha quem tiver menos rejeição. E um cara que é desaprovado por 51% do povo tende a ter muita dificuldade de conseguir uma vitória. Chega no segundo turno ainda, mas muito pouco provável que realmente ele consiga ter um resultado positivo com esse tipo de cenário altamente desfavorável para ele. É uma pesquisa feita recentemente, nos dias 25 a 27 de janeiro, estou gravando esse vídeo no dia 29, logo poucos dias atrás e principalmente depois da repercussão toda do caso Pix, aquela crise do Pix e também da repercussão do preço dos alimentos. Ainda não tem a repercussão do preço dos combustíveis que vão subir bastante. Eu falei recentemente aqui no canal a respeito desse tema, já está meio que sacramentado que o preço do diesel vai ser reajustado pela Petrobras, a empresa não vai conseguir segurar essa barra. E aí é mais um impacto na popularidade do Lula, sem sombra de dúvidas. Mas o que diz aqui essa nova pesquisa do Poder Data, não é? Essa que foi publicada agora, e temos aqui no próprio site do Poder 360, obviamente, a leitura de toda a série histórica do governo Lula, de acordo com a análise feita por esse instituto. Então vamos lá, olha aqui como que a situação está atualmente. 51% dos entrevistados desaprovam o Lula e 42% aprovam. Ao contrário do que quando se olha esse número de 51% à primeira vista, a gente tende a pensar que 49% aprovam o Lula. Não, não é isso. Se fosse, estaria dentro da margem de erro, que nessa pesquisa aqui é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Não. O gap entre as duas opiniões é de 9 pontos percentuais. Eu falei que a primeira vez que a desaprovação supera a aprovação, não, já aconteceu antes aqui. A primeira vez que a desaprovação supera 50%, mais da metade da população, o que é muita coisa, tá? O gap está em 9 pontos percentuais, ou seja, um resultado negativo em 9 pontos percentuais para o Lula. Nunca esteve tão ruim assim. Mesmo nos momentos em que a desaprovação superou a aprovação, foi por pouca coisa dentro da margem de erro ainda. Agora não. É uma análise efetiva. Hoje o povo brasileiro mais reprova o governo Lula do que o aprova. Agora compara com o início do mandato dele, lá em janeiro de 2023, um mês apenas de mandato, quando ele tinha uma vantagem entre as opiniões, um resultado positivo de 13 pontos percentuais. Então veja que para o atual patamar é uma piora de 24 pontos percentuais, né? Isso aqui caiu 10 pontos, isso aqui subiu 13, né? Então deveria dar um pouco mais. Então 12 pontos, né, na verdade. Mas enfim, aqui dá para perceber o quanto que a situação se deteriorou, se tornou desfavorável para o governo Lula durante esse período. E é claro que a coisa piorou ainda mais nos últimos tempos. Olha aqui o quanto que houve de piora na avaliação do Lula nas duas últimas análises, né? Aqui, nessa análise, que deve ter sido mais ou menos em outubro, estavam empatadas as opiniões, tanto de aprovação quanto desaprovação do Lula. Agora, né, de lá para cá, é claro, a coisa foi piorando, chegando no pior patamar, que volto a dizer, tem potencial para piorar, porque nós temos ainda a questão da repercussão do preço da gasolina, sendo que os alimentos não vão ficar mais baratos, infelizmente. Tudo indica que vai ter uma manutenção desses patamares elevados de preço de forma geral, né? Agora, a coisa fica ainda mais interessante quando a gente analisa isso aqui por voto em 2022.
quem que o eleitor votou em 2022 e como ele avalia o governo Lula. Isso é mais ou menos autointuitivo, porque a essa altura do campeonato, praticamente todos os eleitores do Bolsonaro reprovam o governo Lula. 90% ou mais. Ou seja, se o índice de desaprovação está crescendo tanto assim, só pode que ele está crescendo entre os eleitores do Lula, e efetivamente é isso que nós vemos. Olha só, o índice de aprovação dele entre os que votaram no próprio Lula no segundo turno de 2022 está no menor patamar da série histórica, 73 pontos percentuais. E a desaprovação está disparada no pior patamar, 23 pontos percentuais. Olha isso, é quase um quarto dos eleitores do Lula. Para pensar, o Lula teve aí 50%, um pouco mais do que isso, de votos nas eleições passadas no segundo turno. Estamos falando aí de sei lá quantos eleitores, né? Um quarto dos eleitores do Lula, 10 milhões talvez, não sei, 8 milhões de eleitores. Isso é tranquilamente o que o Bolsonaro precisava para vencer. Na verdade, é muito mais. A diferença foi de menos de 2 milhões de votos. No atual patamar, o Lula não se reelege. Com esses números aqui, ele não se reelege. Vai para o segundo turno, vai forte, talvez até em primeiro lugar, mas ele não se reelege. Mais ou menos, esse cenário aqui é mais ou menos o que aconteceu lá na Argentina, com aquelas diferenças de que não era uma reeleição de candidato, era uma reeleição de programa político. O Sérgio Massa não era o presidente, era o super-ministro lá. O presidente era o Alberto Fernandes, que não se candidatou à reeleição. O Sérgio Massa foi o candidato do kirchnerismo e ficou em primeiro lugar na disputa presidencial, com uma vantagem bem bacana em relação ao Javier Milei, que foi o segundo colocado, que foi junto com ele para o segundo turno, portanto. Mas no segundo turno, Milei deu um banho no Sérgio Massa e venceu o primeiro colocado do primeiro turno. É um cenário assim que pode acontecer com o Lula se esses números aqui se mantiverem. Só que talvez mais interessante do que isso, os lulistas descontentes, arrependidos, a galera que fez o L e se arrepende profundamente, que na verdade talvez seja o fator mais importante nessa história aqui. É interessante mostrar como a aprovação do Lula no Nordeste está desabando. Parece que não é o pior cenário ainda, tá? Só que o gap, a distância entre aprovação e desaprovação, é a menor da série histórica aqui, talvez com exceção desse período aqui. Mas olha o quanto que, ao longo do tempo, a desaprovação do Lula tem crescido. A aprovação está ficando sempre acima dos 50 pontos percentuais, beleza? Agora ela tem caído de forma constante, mais ou menos ali de setembro do ano passado para cá, só faz cair, e a desaprovação tem subido de forma constante também, né? A distância aqui é muito pequena, embora a margem de erro seja alta, né? Quase 4 pontos para esse cenário aqui específico, só que estamos falando de uma mudança total do cenário extremamente favorável que o Lula teve lá atrás. Isso aqui também pode ajudar a direita a vencer as eleições em 2026. Embora eu sempre digo, sempre afirmo isso aqui no canal, esse negócio de achar que o Nordeste que elegeu o Lula em 2022, mentira, isso é uma análise incorreta. O Sudeste fez isso. Os números do Nordeste se mantiveram estáveis em relação a 2018 e o Bolsonaro ganhou com muita tranquilidade no segundo turno, naquela feita, né, do Fernando Haddad. O Bolsonaro perdeu foi no Sudeste. Mas isso aqui é bom pelo menos para a gente ver que o nordestino está acordando para a vida. Que esse negócio de ficar dependendo do PT, dependendo da esquerda, isso é bobagem, tem que abandonar isso porque o Nordeste não evolui economicamente, socialmente, enquanto uma região altamente promissora, e tem muita coisa promissora ali por causa da escravidão de políticos de esquerda, que políticos de esquerda impõem àquele povo. A gente tem a análise aqui também, de forma categorizada, estratificada aqui, que é uma análise muito interessante de ser considerada. Inclusive, aqui, beleza, entre os homens a gente sabe a desaprovação do Lula tende a ser muito maior, e de fato é quase aqui 2/3, né, do eleitorado masculino, só que no caso das mulheres, embora a margem de erro seja um pouquinho mais generosa do que a média geral, é praticamente empate, o que é uma coisa muito diferente do que geralmente acontece, porque as mulheres tendem a aprovar mais o governo Lula e agora não. Está empatada a opinião, aprovação e desaprovação, o que indica que pode ser que no futuro não muito distante, a desaprovação entre as mulheres também cresça.
generalizando a população brasileira. Todo mundo está desaprovando mais o governo Lula. Entre a idade, isso aqui é praticamente unânime. Os idosos, né, tendem a ter um pouco mais de nostalgia do governo anterior do Lula, acabam aprovando ele um pouco mais. Deixa eu subir aqui o gráfico, né, pra gente ver. Então, é praticamente empate aqui entre opiniões, mas no pessoal da população economicamente ativa, a desaprovação do governo Lula é brutal. Os dementes aqui, jovens, né, de até 24 anos, a gente nem considera um pessoal de cabeça vazia. De fato, não tem como levar isso muito a sério, né? Com exceção da escolaridade do ensino fundamental, todos os outros graus de ensino reprovam o governo Lula majoritariamente. E isso aqui também se reflete em todas as rendas familiares, tá? Todas as rendas familiares, a desaprovação do Lula é consideravelmente maior do que a sua aprovação. Engraçado, né? Ter esse índice aqui, mas acaba justificando um pouco o índice geral no fim das contas. O que dá pra gente depreender disso aqui? Que o Lula está derretendo. A aprovação dele está mergulhando, está desabando por completo. E se as coisas continuarem assim, ele não chega como candidato viável em 2026. Infelizmente, ele deve tentar alguma coisa agora para se segurar, algo que vai custar muito caro do ponto de vista econômico para o Brasil, sem sombra de dúvidas. E ele vai tentar, ele não vai entregar os pontos tão facilmente assim, infelizmente, para todos nós, é claro, né? Vou deixar recomendado aqui para você um vídeo que eu citei aqui em que eu falo da questão dos combustíveis que vão subir de preço inevitavelmente. Para você continuar assistindo aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.